Não é de hoje que a corrida para descobrir a vida em mundos distantes está em curso. Entre o programa SETI e as missões Kepler e K2 da NASA, nunca estivemos perto de confirmar que não estamos sozinhos no universo. Alguns pesquisadores acreditam que provavelmente vamos descobrir vida alienígena nos próximos 20 anos. Mas que tipo de vida? Graças aos programas de ficção científica, costumamos imaginar o alienígena cinza padrão. Mas com tanta variedade de planetas por aí, a vida poderia parecer muito, mas muito diferente de nossa perspectiva bípede humanoide. É hora de tirar nossa roupa de astronauta para descobrir como os cientistas preveem que seriam os alienígenas em outros planetas. Número 10. Planetas como a Terra. Em 2013, pesquisadores que trabalham na missão Kepler relataram que, com base nos dados iniciais, poderia haver até 40 bilhões de planetas do mesmo tamanho que a Terra na Via Láctea, dos quais 11 bilhões deles orbitam estrelas semelhantes ao nosso próprio Sol, embora vários fatores mais matizados sejam necessários para abrigar a vida. Isso ainda significa uma boa chance de que exista vida em planetas semelhantes ao nosso. O sistema estelar mais próximo de nós, Próxima Centauri, tem pelo menos um planeta que está potencialmente na zona habitável, onde a vida poderia perdurar. Mas como será a vida em um planeta como esse? A teoria da evolução convergente sugere que os animais que vivenciam ambientes semelhantes vão desenvolver soluções semelhantes para os problemas que enfrentam. Basicamente, a vida alienígena se desenvolvendo em um planeta semelhante ao nosso pode ser bem parecida à nossa vida. A vida animal e vegetal provavelmente vai ser bem familiar nesses mundos, e até mesmo a vida humana pode existir. Pense em criaturas bípedes e humanoides como as retratadas nos filmes de Hollywood. Mas de acordo com o biólogo de Harvard, Jonathan Lossos, isso não é necessariamente verdade, porque existem várias maneiras de diferentes animais se adaptarem à mesma circunstância ambiental. Por exemplo, pica-paus desenvolveram soluções evolutivas na Terra para se alimentar de larvas em árvores, e outros animais desenvolveram outras. Enquanto os pica-paus usam o bico e a língua para esculpir e agarrar larvas, outros pássaros fazem isso em ilhas isoladas, onde os pica-paus não habitam. Alguns têm um terceiro dedo especificamente para buscar larvas nos ninhos. Animais que fazem essencialmente a mesma coisa, mas se adaptaram de formas diferentes. Portanto, a vida em outro planeta pode não ser exatamente uma réplica nossa. Eles poderiam ter desenvolvido asas em vez de pernas, ou algumas características bizarras que nem sequer poderíamos imaginar. Número 9. Planetas de baixa gravidade. Marte é o planeta com maiores chances de abrigar a vida em nosso sistema solar, mas ainda está no limite da zona habitável. É um ambiente hostil, que experimenta grandes flutuações de temperatura, quase sem oxigênio ou atmosfera, o que torna quase impossível que formas de vida normais sobrevivam ali. Mesmo assim, parece que temos um ser em nosso próprio planeta que pode resistir a essas condições. Existe um micro-organismo produtor de metano que vive nas entranhas das vacas, que poderia sobreviver facilmente em Marte. Possíveis organismos semelhantes a esse podem estar presentes no planeta vermelho, uma vez que certos níveis de metano foram descobertos por lá. Mas, se formas de vida maiores existem em planetas semelhantes a Marte, um grande fator que influencia sua evolução seria sua baixa gravidade. Animais maiores em planetas de baixa gravidade seriam muito diferentes daqueles da Terra. Haveria uma necessidade menor de massa muscular ou força óssea. Portanto, esteja preparado para encontrar espécies com pernas longas e finas, ou versões potencialmente muito altas dos seres cinzentos. Eles precisariam de menos energia, menos calor, menos coração e menos sangue. Portanto, todos os órgãos envolvidos no gerenciamento desses processos seriam menos desenvolvidos do que precisam ser na Terra. A altura máxima da vida está inversamente relacionada à gravidade. Portanto, em um planeta com metade da gravidade do nosso, você poderia esperar que qualquer criatura parecida com seres humanos tivesse até o dobro de nossa altura. Número 8. Superterras. A grande maioria dos planetas que foram descobertos até agora são superterras, aqueles que têm entre 1,2 e 5 vezes o tamanho do nosso. Sua massa maior geralmente leva a uma atração gravitacional maior, o que tem um impacto predominante em como a vida se desenvolveria naquele lugar. Como resultado, as formas de vida complexas provavelmente seriam mais curtas e atarracadas do que aqui, algo que reduziria a quantidade de lesões causadas por uma queda e lhes daria mais estabilidade, devido à maior aceleração gravitacional. A ciência pensa que a vida bípede pode não se desenvolver nesses planetas, devido ao perigo envolvido em estar mais alto do solo. Essas pressões muito mais altas exercidas sobre os corpos significam que sua composição provavelmente seria bem diferente.
As articulações ósseas, por exemplo, seriam submetidas a uma pressão muito maior. Então é provável que tenham mais estruturas musculares do que esqueléticas, como é em nosso planeta. Também seria necessário muito mais energia para bombear o sangue pelo sistema circulatório. Portanto, os animais desse planeta provavelmente teriam corações enormes. Os menores e mais funcionais venceriam a batalha evolutiva aqui. Número 7. Planetas quentes. Quando supomos que a vida deve ser composta por moléculas de carbono, pensamos que ela deva existir em temperaturas entre 0 e 100 graus Celsius, já que essa é uma faixa de temperatura em que a água está líquida. No nosso planeta, uma temperatura média de 5 graus Celsius é surpreendentemente frio e significa que a vida baseada no carbono poderia evoluir em planetas muito mais quentes que o nosso. Porém, formas de vida em climas mais quentes precisariam de certas características para ajudá-los a lidar com tanto calor. Estes seres podem desenvolver coisas como pele altamente reflexiva, exoesqueletos de baixa absorção, ou talvez até mesmo um sistema circulatório secundário, projetado para trazer calor para a superfície. Número 6. Em estrelas. As estrelas são os lugares mais quentes conhecidos no universo e exibem temperaturas nas quais não podemos sequer imaginar sobreviver. Nosso Sol, por exemplo, está ardendo a mais de 5.489 graus Celsius em sua superfície e espantosos 9,4 milhões de graus em algumas partes de sua atmosfera. Esse calor iria incinerar instantaneamente qualquer vida orgânica que conhecemos, mas não há nada que indique que a vida como a nossa é o único tipo que existe. A ideia de formas de vida baseadas em energia tem sido discutida há muito tempo. A química na Terra vê os núcleos das células como rodeados por elétrons, mas é possível que, como alternativa, a química que deu origem à vida dependa de reações nucleares, onde a massa vem da forte força dos núcleos e não das forças eletromagnéticas de elétrons. Moléculas nucleares já foram criadas na Terra, mas permaneceram existindo por um período muito curto. Se no calor e pressão extremos de uma estrela eles se tornassem mais viáveis, porém, poderiam formar a base de uma forma de vida teórica, composta de energia em vez de matéria, que poderia suportar tais ambientes extremos. É tudo muito teórico. Embora pareça ficção científica, muitas figuras notáveis como o astrofísico Neil deGrasse Tyson acreditam que esse tipo de forma de vida seja possível, algo difícil de ignorar. Número 5. Planetas com estrelas diferentes. Nem todas as estrelas são como a nossa, e planetas de diferentes tipos podem abrigar tipos de vida também diferentes. Nosso Sol emite luz em um comprimento de onda de picos de cerca de 500 nanômetros, e isso impactou diretamente a vida aqui na Terra, com a luz sendo vista na mesma frequência. Os alienígenas que evoluem em planetas ao redor de uma pequena estrela vermelha, como o TRAPPIST-1b, potencialmente habitável, por exemplo, teriam um alcance visual totalmente diferente, talvez apenas vendo no alcance infravermelho. Eles podem ter essa aparência, com olhos maiores para aumentar a chance de ver a luz e uma cor de pele vermelha para permitir que sejam vistos por outras pessoas. Nesses sistemas solares, as estrelas não são tão brilhantes, então a vida aqui seria muito mais sensível a qualquer luz que existisse. Outro fator influenciado por esse tipo de estrela é a quantidade de radiação a que o planeta está exposto. Ao lado de uma estrela vermelha menor, os organismos precisariam de níveis de proteção muito mais altos contra a radiação do que precisamos aqui na Terra. Portanto, provavelmente teriam camadas externas muito espessas para proteger seus órgãos vitais. Número 4. Dentro de uma anã marrom. Anãs marrons são objetos no espaço que estão entre grandes planetas e estrelas. Eles são vistos como estrelas falhadas, aquelas que não atraíram massa suficiente para acender. Isso cria atmosferas que têm a temperatura certa para a vida, como a conhecemos, e também cheias de hidrogênio, carbono e oxigênio, 3 substâncias cruciais para a vida. Então poderia existir vida nessas atmosferas? Ou quem sabe, nas atmosferas de planetas gasosos gigantescos como Júpiter. Os pesquisadores geralmente concordam que é completamente impossível a existência de vida microbiana aqui, já que eles são os mais prováveis de sobreviver em um ambiente composto principalmente de gás hidrogênio. Se os ventos forem favoráveis, porém, também é possível que formas de vida maiores também existam por aqui, usando as correntes de ar para soprá-las entre bolsões de nutrientes. Talvez possa haver criaturas enormes do tamanho de baleias voando em atmosferas líquidas como uma sopa. Número 3. Planetas frios. Sabemos por nosso próprio planeta que a vida precisa de uma certa quantidade de calor para prosperar. Mas seria possível que os organismos se desenvolvessem em planetas extremamente frios? O lugar mais próximo a isso que se encaixaria no projeto da vida, que também é um lugar onde os pesquisadores estão explorando muito, é Europa.
uma das luas de Júpiter. É um pouco menor que a lua da Terra e é coberta por uma crosta de gelo de água, com uma atmosfera composta principalmente de oxigênio. No equador da Lua, as temperaturas raramente sobem acima de 162 graus negativos, mas o interessante é que foram detectados nuvens de vapor d'água saindo da superfície. Isso combinando com o fato de que Europa é o objeto mais liso conhecido no espaço, sugere que a cobertura gelada dessa Lua está constantemente se movendo e congelando, um sinal revelador de que existe algum tipo de líquido embaixo. É bem possível que esse seja o caso em vários planetas congelados, mas poderia haver vida sobre uma camada de gelo de 24 km de espessura? Para responder isso, precisamos olhar para os extremos em que a vida sobrevive em nosso próprio planeta, com inúmeras espécies sendo encontradas no que parecem ser os lugares mais inóspitos possíveis. As fontes hidrotermais no fundo de nossos oceanos, por exemplo, sustentam uma rica vida microbiana, bem como centenas de camarões e outros animais. Isso pode muito bem ser semelhante ao que está acontecendo em planetas como Europa. Número 2. Planetas de água. Dos milhares de exoplanetas que foram descobertos, muitos estão dentro da chamada Zona de Goldilocks de seus sistemas estelares que, em teoria, permitiriam que sustentassem vida. E acredita-se que muitos deles poderiam estar completamente cobertos de água. Originalmente, pensava-se que os ambientes dos planetas aquáticos seriam bastante hostis à vida, porque alguns dos processos de ciclagem de gás que ocorrem na Terra seriam impossíveis por lá. Estudos recentes, no entanto, sugeriram que esse não é o caso, e se houver muita água junto com uma abundância de carbono, o planeta poderia ser estável o suficiente para sustentar vida. Ainda não se sabe como essa vida seria, mas a teoria da convergência evolutiva sugere novamente que a vida nos oceanos desses planetas provavelmente iria compartilhar características com as criaturas aquáticas que vemos na Terra, barbatanas grandes para permitir movimentação, métodos além da visão para ajudar a caçar presas e até mesmo bioluminescência para ajudar a iluminar as profundezas escuras. Número 1. Planetas secos. A vida como a conhecemos não poderia existir na Terra sem presença de água. É uma substância fundamental para todos os processos, até na composição de cada célula individual. Mas isso significa que um planeta seco seria incapaz de sustentar vida? Alguns estudos sugeriram que existe uma alternativa à água que poderia permitir o desenvolvimento de espécies, o dióxido de carbono. Em alguns planetas, em vez de existir apenas como gás, o dióxido de carbono pode ser supercrítico, o que significa que, quando líquidos e gases existem nas condições certas em termos de temperatura e pressão, eles exibem características tanto de gás quanto líquido. O dióxido de carbono faz isso a 32 graus Celsius, e com uma pressão 73 vezes maior do que o nível do mar na Terra, algo que é completamente viável em outros planetas. Bactérias terrestres foram submetidas a ambientes feitos de dióxido de carbono supercrítico e sobreviveram por longos períodos de tempo. Isso sugere que as formas de vida bacteriana poderiam se desenvolver potencialmente em tais cenários, e quem sabe quão grande elas poderiam chegar a ser. A verdade é que a vida provavelmente existe em outro lugar lá fora, e é improvável que a gente consiga imaginar como seja. E você? O que acha sobre essas previsões de como seriam as outras formas de vida? Ou você acredita mais nos alienígenas cinzentos e cabeçudos? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir, e até a próxima!